Em março de 1928, Lampião e seu bando encontravam-se acoitados nas terras da Fazenda Pissarra, de propriedade do fazendeiro Antônio Teixeira Leite, conhecido como Antônio da Pissarra, localizado no município cearense de Porteiras, quando uma força volante pernambucana, comandada pelo tenente Arlindo Rocha, auxiliado pelos sargentos Zé Antônio da Cauã cearense e Mana Neto pernambucano, que há dias vinham no encalço do bando cangaceiro, chega à fazenda. Após interrogarem e ameaçarem o fazendeiro Antônio da Pissarra e sua família, os soldados enfim conseguiram obter informação que Lampião e seus comandados encontravam-se arranchados nas terras da Pissarra, e mais que depressa uma emboscada é preparada para os cangaceiros. Estrategicamente posicionados, os soldados aguardam a aproximação inimiga para atacar. A noite se aprofundava e a ansiedade tomava conta dos soldados quando uma movimentação vinda da direção do coito cangaceiro é percebida. Um cangaceiro solitário caminhava em direção à casa do coiteiro Antônio da Pissarra e no momento em que se preparava para atravessar um passador, um relâmpago clareia a escuridão da noite e um tiro disparado pelo nazareno Ercílio Nogueira o acerta. Soube-se depois se tratar do cangaceiro Sabino Gomes, o Sabino das Abóboras, por conta do chapéu que fora encontrado posteriormente no local. Gravemente ferido, Sabino das Abóboras foi retirado do local às pressas pelos companheiros de cangaço e levado para um lugar seguro, longe dos inimigos. Mas devido à gravidade do ferimento e não suportando as dores que sentia, Sabino implora a Lampião e aos companheiros para que tirem sua vida. Lampião a princípio não concorda com a execução do antigo e leal companheiro de cangaço, mas diante da grave situação permite que o cangaceiro mergulhão, Antônio Juvenal da Silva, coloque fim na vida do moribundo. Sabino perde alguns minutos para rezar e na sequência tem o rosto coberto por um lenço, e um tiro certeiro coloca fim na vida de um dos cangaceiros mais temidos e valentes de todo o ciclo do cangaço nordestino. Sabe-se que Sabino foi enterrado em uma cova rasa nas redondezas do município de Jati, no estado do Ceará, antiga Macapá, mas o local exato da cova nunca foi localizado, tornando-se mais um mistério em meio a tantos outros contidos na história cangaceira, um enigma a ser desvendado. Com o passar dos anos, moradores da região encontraram em meio ao mato uma suposta cova e passaram a acreditar que naquele local está enterrado o cangaceiro Sabino das Abóboras. Uma forte evidência que reforça o achado é o depoimento do coronel pernambucano Manuel Pereira Lins, né da Carnaúba, que sempre afirmou suspeitar que o célebre cangaceiro estivesse sido enterrado nas terras do Sítio Baião, na antiga Macapá, atual município de Jati, Ceará, certamente por ser possuidor de alguma informação privilegiada. Outra versão a respeito do fato foi apresentada pelo cangaceiro Oliveira, também conhecido como Menino de Ouro, em que afirma que Sabino das Abóboras foi enterrado dentro dos limites da fazenda Pissarra, no citado município, deixando assim a história ainda mais confusa. Em relação à data do ocorrido, existem duas versões, uma que apresenta a data de 27 de março de 1928 e outra que aponta ter sido no dia 13 de março de 1928. No vídeo que vocês assistirão a seguir, o pesquisador e escritor cearense Luiz Bento, conhecido como Luiz Carolino, morador da região e diretor da Casa de Cultura de Jati, Ceará, apresenta e esclarece alguns fatos a respeito da morte e da suposta cova rasa onde possivelmente possa estar enterrado o temível Sabino das Abóboras. Assistam e tirem suas próprias conclusões. Hoje, dia 4 de dezembro de 2019, estamos aqui em Jati com o pesquisador e escritor Luiz Carolino, também Luiz Bento, assim o seu nome. O vulgo dele é Luiz Carolino. Luiz Carolino, conhecido por Luiz Carolino. Que ninguém lhe conhece por Luiz Bento. Luiz Bento são poucas as pessoas que me conhecem por Luiz Bento. Todo mundo só conhece por Luiz Carolino. O Luiz Bento, vamos chamar ele assim, como já também acostumei chamar ele, ele vai apresentar onde é que nós estamos aqui. Nós estamos em Jati, um local onde aconteceu coisas importantíssimas para a historiografia do cangaço. Luiz, onde é que nós estamos aqui? Nós estamos, amigo, justamente na Grota da Capivara. Essa Grota da Capivara aqui é extrema, ou limites, assim como a pessoa imagina, eu queira entender, dos fundos da terra do Baião. Fundos da terra do Baião. Aqui é a chamada, conhecida Grota da Capivara. E aqui ao lado, como está sendo fotografado pelo menino aí, é o Riacho dos Porcos. Clepson, nosso cinegrafista. Então, aqui existe uma fonte de informação de Manuel Pereira Lins, o coronel Né Pereira da Carnaúba, lá do Baixo Pajeú, em um relato de um livro que ele publicou de Antônio, não esqueci aqui um pouquinho o nome do escritor do livro, Napoleão Tavares Neves,
que ele, na página 51 do livro, ele publica que aqui nessas imediações, daqui a pouco nós vamos lá, foi sepultado o cangaceiro Sabino, local no fundo das terras do Baião, limitando-se com o Alto da Capivara, e tem ali o trilho, do outro lado fica Jati, os fundos das terras que vêm do antigo Macapá ou Jati. Então essas são as fontes de informações de Pereira da Carnaúba e batem, porque nessa região aqui também, o lado do Baião é justamente as terras do delegado, do subdelegado civil de Jati, na época do ano de 1926, o delegado Manuel Pereira da Silva, conhecido por Né Pereira. Então bate, as informações dele têm muito a ver com os acontecidos do local. Luiz, aqui era um corredor migratório de cangaceiro? Aqui era um corredor, aqui era um sobe e desce de cangaceiro, porque aqui, ali mais na frente, a mais ou menos a uns 10 ou 12 quilômetros, se encontra a pedra do cangaceiro Lampião, lá na cachoeira do Sossego. Que lá, essa cachoeira era justamente um local muito seguro, que tinha uma visibilidade muito boa. Quem estava lá em cima desse local, dessa pedra do cangaceiro, tinha a visibilidade de avistar toda a aproximação de volante ou de qualquer outra pessoa. Como também era um local muito abastecido de água. Usava Lampião de só acampar em local onde tivesse água, muita água, e lá tinha por um lado o riacho dos porcos e por outro lado tinha a cachoeira que jorrava água direto. E ele se mantinha desse benefício justamente porque precisava de uma coisa principal, que era a água. E lá tinha água e tinha um lugar seguro, e o local oferecia muita resistência caso tivesse um contra-ataque por parte de polícia ou força volante. Luiz, aqui no tempo do cangaço, na década de 20, vamos dizer assim, por exemplo, a terra de Antônio das Pissarras, ela era muito desvalorizada por conta do tráfico de cangaceiros aqui nessa área. Aqui também ocorria a mesma coisa? Ocorria porque aqui são os limites, aqui nós estamos muito perto do Pernambuco. Eu acredito que daqui a 6 ou 8 quilômetros nós estamos no Pernambuco. Salgueiro é aqui do lado, né? Não, Salgueiro são 48 quilômetros, é mais distante. Lá de Jati, antigo Macapá, são 48 quilômetros. Mas dali de Jati para a divisa com São José do Belmonte, antigo Maniçobal, só são 11 quilômetros. Já estamos do Pernambuco. Provavelmente aqui dentro dessa grota aqui nós estejamos a uma faixa etária de 11 ou 10 quilômetros do Pernambuco, no sentido nascente. E Paraíba? Tá onde Paraíba aqui? Também fica perto. Então fica numa divisa. Não, aqui é um reduto. Aqui é um reduto justamente de cangaceiro, porque é as fronteiras. E o cangaceiro, naquela época, antes daquele tratado que foi dos governadores, que antes do ano de 26 existia, a polícia corria, mas quando chegava na fronteira do estado em perseguição ao cangaceiro, ele voltava, porque dizia, estamos entrando no estado do Ceará, não podemos mais da perseguição ou da combate a cangaceiro, que eles pularam para o estado. Se tivesse no Pernambuco, não podia pular para Paraíba. Então, o que acontecia era isso, o cangaceiro, muito inteligente, principalmente na era do Lampião, ele se mantinha nesses terrenos justamente para ter direito às fugas. Nas fronteiras? Nas fronteiras, se mantinha às alturas das fronteiras para ter o deslocamento com mais rapidez, e aquela volante determinada não podia passar, como se fosse uma obrigação, né? Aí quando foi, depois desse tratado, que foi quando justamente expulsaram o Lampião no ano de 28 da nossa região, porque houve uma união entre os governadores da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, e o Lampião, quando acunharam o Lampião, ele não teve mais como se manter nas nossas fronteiras, porque a lei deu direito às volantes combater o cangaceiro em qualquer estado. E daí foi onde ele veio perder um dos seus maiores nomes do cangaço, né? Esse tempo, em 28, foi basicamente o final da era Sabino, e uma era do Ceará se encerrou e Lampião atravessa para a Bahia. Então, Luiz, vamos lá? Vamos lá. Vamos ali, minha gente. Vamos mostrar para vocês Vamos aqui. Vamos olhar aqui onde
está o homem ferrado. Pausou? Pausou? Não. Vamos debaixo da terra depois, né? Provavelmente, essa parte que nós estamos andando aqui, nós vamos botar uma mancha aí e nós podemos falar o que quiser. Certo. Ali do rio, eu me lembro que dizia que ali é a cova do Cangaceiro Sabino. Ela já foi mais alta. Assim, pode devido às chuvas, vai aterrando, né? Soterrando a água. É lugar de cultura. Vamos passar uma imagem aqui e avançar. Vai para dar isso aí depois nós. Aqui o apogeu desse filme vai ser isso aqui. Pode deixar ele filmar aí 1 hora aí. Pode deixar, muito bem. Aqui ó, soba. O caminho que se Raul, fora do rio, vai sair lá o grupo está no chão porque nós já chegamos, né? Cheio de água, sossegado. As coisas perto, não acaba no pé nada, ele está num canto só. Enquanto ele está filmando aí, eu vou cardeais é assim. Não, ponto cardeais é assim. Sua frente é o nascente, direita, norte. Pronto. Focaliza aqui, ó. Eu. A gente pode comentar que aqui é um marco de pé. Bom, né? É bom. Chegamos, gente, aqui no marco, onde tem uma divisão aqui. É uma coisa bem interessante que o Luiz vem aqui mostrar para nós, e até uma curiosidade. Como é que as terras antigamente eram marcadas, né? Então essa pedra aqui, este formato aqui de pedra fina, isso daqui é um marco, não é, Luiz? É um marco. Isso aqui é justamente mais um documentário que comprova a tese levantada, como eu falei ali há pouco instante atrás, do coronel Né Pereira.
porque ele diz que era nos limites das terras, nos fundos das terras do Baião com a capivara. E está aqui ó, um marco mostrando os limites das terras. E do outro lado aqui é o jati, o antigo Macapá, como é citado no livro, que é Macapá, não é jati na época. E aqui essa pedra é um marco. Para quem não conhece, isso aqui é um marco, isso aqui é uma divisória de terras. Antigamente se dividia as terras, se marcava as terras através de um marco, de uma laje no sentido do comprimento da terra. Aqui é o sinal das terras do Baião, limitando-se com os terrenos da Capivara e do outro lado o antigo Macapá, o Jati. Interessante, né? Vocês sabiam disso? Agora, gente, Luiz aqui, Luiz Carolino, Luiz Bento, ele vai levar nós agora onde vocês mais querem ir, que é o túmulo de Sabino Gomes. Nós vamos lá filmar para mostrar para vocês e ele vai contar todo o mistério que envolve essa área aqui e tudo que é interessante do cangaço e basicamente o fim da era lampiônica. Aqui também passaram os homens já no final da era lampiônica. Então vamos lá matar nossa curiosidade. Vamos lá, Luiz, leva Bora lá, bora. Peça de alumínio. Perto do túmulo de Sabino, a gente está achando algumas peças de alumínio bem antigo. Interessante, né? Tem coisa aqui, viu? Vamos já voltar aqui. Não foi essa não, Foi essa. Eu estava aqui do lado aqui, Luiz, ó. essa que tu apanhou, né? Foi essa aqui. Luiz, o que seria isso? Vamos mais para depois nós vem, hein? Tá pitando aqui, tem uma evidência aqui. Provavelmente deve ser uma moeda, porque ele apontou aqui, latão, ele apontou nas partes que é da moeda, latão, cobre, níquel, titânio. Vamos lá, não. Então, nós aqui chegamos aqui, gente. Aqui, segundo a historiografia, a pesquisa apurada que o Luiz fez, os contatos que ele fez, o tempo, aqui dentro do mato, que ele veio pesquisar, como ele é da região, já conhecedor do caso, aqui, este é o local. Como se vê, antigamente, né, Luiz? Aqui, o pessoal, normalmente, quando enterrava uma pessoa, cobria com pedra, né? Com certeza. A cruz, acredito que não possa ver. Alguém tenha até a curiosidade de perguntar pela cruz. Mas a cruz naquele tempo, na época do cangaço, ninguém tinha tempo de fazer cruz de madeira, cruz específica, andar com prego para fazer uma cruz bem feita. A cruz da época do cangaço eram simplesmente 2 pedaços de pau amarrados de cipó. Provavelmente isso ia durar pouco tempo. O tempo ia se encarregar de destruir essa cruz. Mas aqui são os relatos muito fortes do acontecido lá do dia 27 de março do ano de 1928, lá na Pissarra. E Lampião, para não deixar Sabino lá, para ficar à disposição das volantes que combatia, arrastou ele e veio sepultar aqui nesse devido lugar. Porque cabeça de cangaceiro, matar um cangaceiro era
acertado numa loteria. O volante seria o quê? Condecorado com promoções de soldado a cabo a sargento, tenente e assim sucessivamente. Como também tinha o direito de despenar o cangaceiro, despenar, adquirir, despojar de todos os pertences do cangaceiro. Então, acredito que ele tentava a toda maneira tentar esconder da volante, porque muitas vezes tinha volante de chegar até mesmo, não podia também ser uma cova muito exposta para ficar de difícil com fácil visibilidade, porque muitas vezes a própria polícia se encarregava de ainda arrancar o corpo do cangaceiro e sair por aí afora dizendo que tinha batido o cangaceiro. Isso daí aconteceu muito antes com o próprio Antônio Ferreira, né, o irmão mais velho de Lampião, que foi desenterrado e teve a cabeça arrancada, né, e inclusive ele está enterrado em 2 túmulos. Por né? Mané Neto, né? Pois é, então aqui é interessante porque as pedras você pode ver que elas são bem antigas, né, Luiz Bento? É bem antiga, bem antiga. São antigas. Preta, né? Eu conheci essa cova, ela é bem mais alta, mas o tempo, o inverno, a tendência é a terra que tinha nela, a água ir arrastando e deixando mais destiorada. Era outra coisa. Dá para ver pela a topografia do local que foi uma coisa planejada, porque o relevo aqui, a terra aqui é até mais fácil para cavar. Por exemplo, ali em cima. Ali em cima tem um carrasco ali, como é o nome daquela região ali? De pedra rocha, ali é serrote, praticamente serrote de pedra. Então, aqui cavando aqui até fica até mais fácil, né, Luiz? Porque o pessoal não tinha tempo para enterrar. Não tinha o tempo outro, para cavar uma cova de 9 palmos, como se cava, né, em outro canto. É uma cova rasa, que era as carreiras, as pressas. A maneira era sepultar o corpo para esconder das volantes. Porque as volantes, se encontrasse o corpo, era uma vitória para eles e sair comentado que abateu o cangaceiro e tal e tal. Então, por isso, tem 93 anos da morte de Sabino e até hoje ninguém sabe onde foi sepultado. Nunca houve um pesquisador, um historiador que dissesse, está aqui a cova de Sabino. Quer dizer, então, essa daqui provavelmente venha a ser a cova de Sabino devido às fontes seguras de informação do coronel Né Pereira, lá da Carnaúba. Eu também já fiz uns levantamentos, inclusive eu conversei muito com o Wilson da Pissarra, né? Cabra que eu mando um abraço para ele aqui. Cara inteligente, cara fora de sério, uma pessoa boa, uma relíquia de ser humano. Cara e conhecedor profundo. Eu sempre tenho aconselhado ele a publicar um livro, que ele sabe coisa demais. Não sei por que não publicou esse livro até hoje. Engraçado que eu também falei a mesma coisa. Eu já falei com ele muitas vezes. Então, nas nossas pesquisas, eu entrei em contato com o Luiz, nós já vem um tempo conversando e basicamente nós se batemos na mesma linha e nós se encontramos com a mesma história, porque todas elas bateu. Se você ver aqui, aí está a extrema, né, a divisa das terras. Como aqui era um corredor, né, Luiz Bento? É um corredor, né? As fronteiras, né, os limites dos estados, de 3 estados, porque aqui fica muito perto da Paraíba, do Pernambuco e o Ceará. Estamos praticamente em terra, nesse momento aqui, nós estamos em terra cearense. Mas logo ali já tem a terra do Pernambuco e terra da Paraíba. Quando você partir aqui para a Serra do Poço, muito perto, já é terra da Paraíba. Em várias ocasiões, nós temos que estava a polícia andando em Lajeiro e em Riacho. Né? Lajeiro e em Riacho. Aqui vamos dizer que é um caminho originário mesmo de Lampião, porque todos os locais que eu andei, não só na Bahia, em Sergipe, Alagoas, dá para ver que eles usavam muito dessas áreas, basicamente a mesma área, não era, Luiz? Dessa forma mesmo. Ele era estrategista, né? Estrategista em tudo. Na morte, a ocasião da curiosidade da morte de Sabino é que Sabino, ele ao levar o tiro nas Pissarras, naquele famoso fogo da Pissarra, ele extrai Sabino no amarrado numa rede. Não deu para pegar em rede não, trouxeram foi arrastado mesmo dos braços, que ele agonizava já, ele mesmo pedia ao grupo, que ele viu que o grupo todo estava em perigo, e ele mesmo pedia ao grupo que executasse a execução dele para ele facilitar a fuga, porque senão todo mundo
ia passar pelas mesmas consequências que ele estava passando. Ele mesmo pedia, ele fazia questão que executasse ele, para o grupo poder se livrar das garras da polícia, né? Que era muita gente, era a volante de Mané Neto, era a volante de Arlindo Rocha e mais outras pessoas que acompanharam. E ele via, mas só que, por meu ver, dessa cova aqui, Lampião despistou com muita facilidade a polícia. Porque a Pissarra, o combate foi do outro lado da BR-116. E aqui nós estamos do lado oposto da BR-116. Quer dizer, que o acontecido do fogo foi de um lado e o sepultamento vem ser totalmente em local diferente, como quem foi despistado. Então, não haver perseguição. Vamos dizer que o combate foi aqui, ele rodeou e veio para cá? Rodeou e veio para cá. Então, basicamente o Lampião ele era sinistro, né? Nessas né? coisas ninguém era mais inteligente do que Lampião. Só lembrando que o próprio Manel Neto, o famoso Mané Fumaça, né? Ou cachorrazeiro, chamado por Maria Odéia. Maria Bonita chamava ele Mané, era cachorrazeiro. E Lampião batizou ele de Mané Fumaça. Para você ver como que era Mané Neto, né? A extraordinária coragem desse cabra e também do grande Arlindo Rocha. Arlindo Rocha, a gente vai fazer um programa sobre ele. Desde já eu tenho que convidar vocês para assistir, porque vai ser com as famílias, né? Então, os dois, basicamente, foi quem eliminaram o Sabino Gomes. O Sabino Gomes, então, a ele chegar neste local, provavelmente, neste local aqui, o cangaceiro mergulhão entra em cena. Cangaceiro mergulhão. O que foi que aconteceu ali? O nosso amigo Luiz Bento vai explicar para nós como é que foi aquela conversa. Como foi, Luiz, aqui? Ele já vinha, não aguentava mais, não suportava tamanha dor, no escuro, pálido, que ele já vinha até com anemia de tanto sangue perdido, e ele pedia para um grupo executar, que ele não aguentava mais. E é como eu acabei de frisar há pouco instante, que ele queria era liberar o grupo, que ele já era um homem perdido. Acredito que existe uma coisa, José Francisco, que eu vi um comentário do tenente Pompeu, que ele diz, no ano de 1925, na Baixa do Juá, quando houve um confronto lá, que o cangaceiro Livino, no ano de março de 1925, foi abatido, que ele disse que por pouco escapou por causa do chapéu. O chapéu dele caiu e no movimento do chapéu, ele disse, eu vou pegar meu chapéu, porque um policial sem chapéu é um policial morto. É a mesma coisa do cangaceiro sem o chapéu. O cangaceiro sem o chapéu, ele é um cangaceiro desmoralizado, ele é um cangaceiro morto. E foi o que aconteceu. Lá na Pissarra, Sabino perdeu o chapéu. O chapéu do Sabino ficou na Pissarra. Para ele ali, eu acredito que a vida não tinha mais sentido. Porque ele perdeu o chapéu. Então, perdeu o chapéu, a polícia encontrou o chapéu, como o tenente Arlindo Rocha veio para Macapá e mandou um telegrama para o comandante-geral do destacamento lá de Vila Bela, ou Serra Talhada, comunicando que o fogo da Pissarra, ele tinha adquirido um troféu muito importante, que era o chapéu de Sabino. E Sabino, nessas alturas, era um homem morto, porque era um cangaceiro sem chapéu. Cangaceiro sem chapéu é um cangaceiro morto, ele é desmoralizado até para o próprio grupo, o próprio companheiro. Qualquer desentendimentozinho, o cara vai mangar dele, vai tirar ele de tempo, porque ele é um cangaceiro morto, ele é um cangaceiro sem chapéu. Aqui acredito que para Sabino na vida não tinha mais sentido. Isso que o Luiz falou, tem uma particularidade com o Lampião. Quando o Lampião ele adentra a mulher no cangaço, antes disso eu tinha a moral de não botar a mulher no cangaço. Então o próprio senhor Pereira mesmo algumas vezes andou com a mulher dele, mas não botou a mulher no cangaço. Mas Lampião, como eles tinham aquela coisa do chapéu, de preservar isso aqui como um troféu, como a moral de um homem, era isso aqui. Lampião botou as mulheres no cangaço e falou, tirou o chapéu e falou, pode cagar aqui dentro. Porque eu falei que mulher não podia entrar no cangaço. Então eu desfiz, eu falei e não cumpri. Uma tradição. Quebrou uma tradição. Ele falou, pois está aqui, ó, pode cagar aqui dentro desse chapéu que eu não cumpri a palavra. Então é muito interessante mesmo, é coisa muito interessante e surpreendente, né? Luiz, então, provavelmente ele estava por aqui reunido, aqueles montes, aquela cabroeira, né? A cabroeira eram poucos, era 9 homens. Era 9 homens. 9 homens. O Lampião estava abatido, que era justamente
aquele mal entendido, aquele suposto ataque a Mossoró, no ano de 1927, que ali foi a apreensão do Lampião. De lá para cá, o Lampião nunca mais colocou os pés no chão direito. E ele chegava na Pissarra no ano de 27 de março de 28, faminto, sem munição, sem nada. Mas ele viu o tenente Arlindo Rocha, que já era conhecedor das pegadas dele, que vinha no encalço dele, não deu trégua a ele. E lá houve esse combate. Viu? É muito interessante, né, a história do cangaço. Né? Às vezes eu fico perguntando ali, se aquela árvore, por exemplo, ali, eles sentaram ali alguém, se sentaram por aqui no chão, e como é que Sabino morreu? Porque naquela hora o cangaceiro mergulhão, Sabino dizia, aqui não tem homem aqui para cumprir o meu desejo. Lampião, me dê a arma que eu mesmo faço. Então o Lampião ele tira seu parabelo, tira as balas e dá para Sabino Gomes, né? A mesma coisa ele pediu lá no Espelho de Triunfo. O Espelho tirou as balas de um revólver, não foi de um parabelo, foi de um revólver, tirou as balas para ver se ele queria morrer. Sim. Tirou as balas, entregou o revólver e ele foi direto ao ouvido, só que não tinha nada. Aí foi nessa hora que ele se zangou. Foi nessa hora que ele se zangou porque achava que era até um deboche. Mas não, ele era um cangaceiro, como eu acabei de frisar, ele era um cangaceiro que a vida, ele tinha perdido o sentido de vida. Deixou o seu chapéu. A sua honra, a honradez de um cangaceiro era o chapéu. Um cangaceiro sem um chapéu, ele era um cangaceiro morto. Era um cangaceiro sem pescoço. Desonrado. No meio do caminho ele vinha botando a mão aqui no ferimento dele, que foi na altura do ventre, né? E ele sentiu o cheiro de fezes, né? Ele se condenou. Sabino ele se condenou e ele estava condenando o grupo. Ele sabia disso. Sabino, segundo Virgulino, Sabino Gomes e Antônio Ferreira eram os únicos cabas para assumir o bando. Só para se ter uma ideia. Então, nessa ocasião, a pistola não dispara. Então ele diz, é uma covardia nesta hora, né, Luiz? Então, covardia. O cangaceiro mergulhão é quem se oferece para fazer o serviço. Então, nesta hora, Sabino é deitado e o cangaceiro mergulhão prepara lá. Ele diz que quer pegar o terço dele, aí bota nas mãos, põe um lenço no rosto e ele, quando começa a fazer a oração, é disparado o estampido e ele vem a falecer. Então, a curiosidade disso tudo, como a história do cangaço é muito interessante, é que o mergulhão morreu da mesma coisa. Ele pediu para ser abatido. Então é muito incrível a história do cangaço, né? Sabino então foi enterrado, onde a gente já mostrou aqui, no limite aqui nas extremas. Luiz Bento trouxe a gente. Luiz Bento, é muito interessante o teu trabalho, muito interessante. Isso aqui é um achado. Desde já eu te agradeço por tudo. Você é uma pessoa interessante demais. Luiz Bento, ele já tem o seu livro publicado. Quem tiver interesse de saber o que foi Macapá para a historiografia do cangaço, que Padeciso passou, que a Jagunçada passou, Coronéis passou, acho que até Dom Pedro passou, será? Não, Dom Pedro não tem conhecimento não, porque nunca tive assim. Porque você sabe, a história do cangaço, principalmente a minha que eu forneço, eu gosto de fornecer uma história que tenha uma base, uma fundamental, assim, de uma pergunta que eu puder responder, que tiver alcance. Porque publicar as coisas sem garantia, publicar umas coisas sem fundamento, não tem cabimento. É bom você publicar, mostrar. Quase todo dia eu publico um texto. Quase todo dia eu publico um texto no Face. Agora o que eu publico é meu. Eu não publico, eu não roubo, não gosto de roubar nada de ninguém, de estar publicando as coisas dos outros. A minha publicação não tem nome de página, não tem nome de nada, porque é minha. O que eu publico não é minha assim. É de minha autoria, porque a história do cangaço é de todos nós que fazemos essa história. A história do cangaço, ela não é um curral de porteira travado, não. O cangaço era uma história nordestina, vivida do início, começada no início do século, da metade do século XVIII, até o final já do século, na metade do século XX, mas ela é uma história nossa, é de todos nós que lutamos por essa causa. Então, os meus textos que eu publico, tá todo dia eu tenho uma publicação, eu faço uma por dia. Quem tiver
acessar o meu Face. Nem do meu livro eu publico nada, porque não vai despertar a curiosidade do meu livro. E eu não vou achar quem compra o meu livro. Se eu for publicar as páginas do meu livro, eu vou vender a história a quem? Então o que eu faço são as coisas dos acontecimentos verídicos e eu vou mostrar o local. Lampião, figura controversa. Lampião, figura controversa. Este é o título do livro. É porque ninguém foi mais controverso do que Lampião. Eu dou o direito a todo mundo chamar, o leitor e qualquer pessoa tem o direito de chamar Lampião de bandido e tem o direito de chamar o Lampião de herói. Não faço apogeu à criminalidade, ao banditismo, nem a nada. Eu conto, eu narro uma história dos acontecimentos. Então, me despertou essa curiosidade desde criança e eu, estudando, fazendo levantamento, pesquisa, eu descobri de minha natureza que Lampião é uma figura controversa. Dá o direito de chamar de bandido, de herói, de Robin Hood, de justiceiro das grandes causas, viu? Cada um tem a sua maneira de ler e interpretar. Eu não acredito em pessoas, que tem muitas pessoas com nós a pé da garganta, que quer saber mais do que os outros. Rapaz, a história é nossa. Não é uma coisa radical, não. Não é minha, não. A história do cangaço é uma história que vem se eternizando e a cada dia, hoje é a história que se mais lê no país. Se é a história que se mais lê no país, por que eu vou ser dono dela? Não me cabe, não é o direito assistido a minha pessoa de ser o dono de uma história igual à história do cangaço. A história do cangaço é surpreendente. Eu acredito que vocês estão vendo a gente aqui, porque vocês também gostam da história. Nós temos aqui a felicidade de ter esse rastejador do nosso lado, né? Este cabra aqui que conta história para nós, que eu fico de boca aberta. Quase 22 décadas de estudo já e eu aprendo demais quando eu estou com uma pessoa dessa. Nós aprendemos com o outro. A história do cangaço, todos nós aprendemos com o outro. Todo dia nós somos surpreendidos pelas histórias. A história, ela se começa igual uma árvore, começa com uma raiz. E ela vai se aprofundando, e daquela raiz, de uma raiz só, de uma unidade de uma raiz, vai se expandir inúmeras raízes. Quando você vai cortar a árvore, ela está danificada, uma certa ao redor de um terreno onde ela se espalha, a quantidade de raiz que começou com uma. Então é igual a história do cangaço.